Olá, jovens! Bem-vindos ao devocional do seminário. E como vocês podem ver, hoje eu e a Miriam trouxemos alguns convidados especiais. O Moroni, nosso filho, e a Rebeca, nossa filha. E vocês estão vendo que nós estamos com algumas plaquinhas. E vocês vão descobrir o porquê. Como eu falei para vocês, eu entrei na igreja quando eu era jovem, com 14 anos. E um dos primeiros convites que eu recebi foi para participar das aulas do seminário. As aulas do seminário, os alunos aprendem sobre as Escrituras, sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios. Esse ano, os jovens estão estudando sobre o Velho Testamento. As Escrituras, tanto modernas quanto antigas, nos ajudam a compreender o nosso propósito divino, que nós somos filhos de Deus, e nos mostram como seguir o caminho de permanecer no convênio. A Miriam preparou um vídeo bem especial para vocês. Exatamente. Eu gostaria que vocês ouvissem com muito carinho. Caros jovens amigos, rapazes e moças, fico feliz por falar a vocês na primeira aula do seminário do ano. Vocês vão iniciar seu estudo do Velho Testamento. É uma bênção vocês lerem esse livro maravilhoso. Amo o Velho Testamento. Comecei a me familiarizar com ele quando tinha uns 8 anos. Tínhamos um livro chamado Histórias da Bíblia. Eu li diversas vezes e assim fiquei conhecendo os grandes profetas e outros sobre quem lemos no Velho Testamento. Anos mais tarde, mais maduro, li o Velho Testamento, o livro de Escrituras. Desde essa época eu li muitas vezes. Atualmente, estou lendo o Velho Testamento no meu estudo diário das Escrituras. Então, eu o lerei com vocês este ano. Adoro fazer meu estudo diário. Ele me coloca em sintonia com o Espírito do Senhor e começo bem o dia. Exorto-os a fazer o mesmo. Aprendi algo mais sobre o estudo diário das Escrituras que gostaria de compartilhar. Exorto-os a aplicar o seguinte ao estudar o Velho Testamento este ano. Sempre tive o costume, e presumo que vocês também, de pedir ao Senhor que abençoe o alimento que vai alimentar o meu corpo. Faço o mesmo antes de alimentar a alma com as Escrituras. Todos os dias, antes de ler as Escrituras, abaixo a cabeça e peço ao Senhor que seu Espírito me ilumine para entender o que estou lendo e para que eu tenha comigo durante o dia, ajudando-me a tomar decisões e a resistir às tentações. Exorto-os a tornar isso uma prática. Jovens irmãos e irmãs, esta é uma época maravilhosa de sua vida. É um privilégio estudar o Velho Testamento e aprender a palavra de Deus com bons professores. Também são ótimos o privilégio e a prática de reservarem um tempo diariamente para estudar a palavra de Deus e buscar fervorosamente seu Espírito para que a entendam e para que tenham sua ajuda durante o dia. Como seu servo, dou-lhes parabéns por matricularem-se no seminário e invoco suas bênçãos sobre vocês ao fazerem esse estudo maravilhoso. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Jovens, quando eu vi esse vídeo, eu vi o quanto ele é importante para cada um de nós. E ele nos dá conselhos maravilhosos, principalmente quando nós vamos começar a ler as Escrituras, que nós devemos orar ao Senhor, pedindo entendimento, para que nós possamos saber o que nós estamos lendo, como isso se aplica às nossas vidas, né? Então, nós precisamos fazer aquilo que o nosso líder está falando. E eu gostei demais desse vídeo, né? Porque o Elder Oaks, ele explica claramente o que nós devemos fazer. E se nós fizermos isso, nós vamos ter um entendimento maior do nosso estudo diário das Escrituras. E uma coisa que ele fala, estudo diário das Escrituras. Estipulem um tempo para estudar, um horário fixo e faça disso um hábito em suas vidas. E isso, com certeza, vai ajudar não só a sua vida diária,
como também tudo que vocês forem fazer e se planejarem. Então, quando nós queremos falar com o Senhor, nós oramos a Ele. E quando o Senhor quer falar conosco, Ele nos dá as Escrituras. Ele responde às nossas orações através das Escrituras, tá bom? E eu gostaria de que a Rebeca nos dissesse qual é a Escritura que ela mais gostou e que ela aprendeu no seminário e que aplicou em sua missão. Certo. Primeiramente, né, é um privilégio estar aqui e poder compartilhar, né, sobre o seminário com vocês, jovens. O seminário foi uma época muito importante da minha vida. E uma das escrituras que eu mais gosto se encontra, né, no livro de Mormon, em Moroni, o livro de Moroni, capítulo 10, versículo 4. E fala assim: E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Essa escritura é a minha escritura favorita, né? E eu sempre me perguntei, né? Realmente eu só preciso perguntar para Deus se essas coisas que estão aqui no livro de Mormon são verdades, né? E através do Espírito Santo eu vou receber a verdade dessas coisas. Esse é o livro mais correto que existe aqui nessa terra. Ele contém os ensinamentos de Cristo e demonstra como Cristo ama a todos, né? Ama o povo das Américas. Então é isso. Obrigada, Rebeca. E nós temos também o Moroni. Qual foi a sua escritura mais preferida? Bom, a minha escritura preferida, ela não está ligada naquela regra do seminário, mas uma escritura que eu adquiri na missão. Nos momentos mais difíceis que eu tive, eu orei para o Pai Celestial e ele me deu essa escritura como resposta, que se encontra em 1 Nef, no livro de Mormon, 1 Nef 9, capítulo 9, versículo 6. Posso ler? Mas o Senhor conhece todas as coisas, desde o começo. Portanto, Ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que Ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Amém. E essa escritura me ajudou pra caramba, porque o Senhor, quando eu estava na minha missão, o Senhor conhecia eu antes de eu mandar os papéis, sabia que eu gostava da língua japonesa. E ele me deu essa oportunidade de pegar o evangelho dele no Japão, que é um país diferente, com uma cultura diferente, povo diferente. Que ele me deu essa oportunidade e eu honrei essa oportunidade. Obrigado, filho. E você, Rebeca? Você tem alguma experiência do seminário da sua missão? Na verdade, a lembrança que me vem do seminário são muitas experiências engraçadas, né? Mas voltando para a experiência da missão, várias vezes, lembrei de uma agora, olha só, o Espírito está aqui me dizendo uma específica. Era uma vez, a gente era jovem, a gente estava se preparando para uma atividade, eu acho que era alguma atividade do acampamento, a gente tinha que dançar, ou como outra atividade da igreja, mas a gente estava na capela. E o bispo chegou, na época, o bispo chegou e falou: me deem algo que vocês gostam, e por um tempo e depois eu devolvo, né? Mas nesse meio tempo vocês têm, acho que 30 dias para vocês decorarem as 25 escrituras do seminário. Acho que na época era o livro de Mormon ou o Novo Testamento. Eu acho que era o Novo Testamento. E ele tomou aquilo que a gente gostava, deixou guardado lá no bispado. Eu lembro que muitos jovens saíram chorando, né, porque deixaram celular, outros MP3, outros revistas, livros. E durante esses 30 dias,
né, nós decoramos as escrituras, né? Então eu pude decorar as escrituras do Novo Testamento. Então eu sempre estava na escola, na época tinha, não sei se ainda tem hoje, né, uns bloquinhos com as escrituras, né, do ano. E então eu estava lá na escola decorando, antes de ir para o seminário, indo para o seminário, sempre tentando decorar as escrituras. E no fim, a lição disso, né, que o bispo deixou foi que o nosso esforço de mostrar ao Senhor que nós estávamos decorando as escrituras era a recompensa que a gente tinha, né? E todas as escrituras, muitas delas, né, eu usei na minha missão, né? João 3,5, né? E eu não lembro agora, que faz muito tempo, mas olha só, estou aqui com a Bíblia, né? João 3,5, que fala, né, sobre o batismo. Na época, até lembrei agora também, né, tinha uma musiquinha, né, vou falar a musiquinha depois, mas João 3,5 fala: e Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa foi uma das escrituras que eu mais usei na minha missão de tempo integral lá na Paraíba, né, foi um dos momentos mais maravilhosos de minha vida, e é uma decisão que eu não me arrependo. E a outra escritura que me veio a musiquinha que eu aprendi numa atividade dos jovens, João 14,15, na época fizeram uma musiquinha que é: se me amais, guardais os mandamentos. Se me amais, guardais os mandamentos. Minha mãe lembra, ela estava lá na atividade também, né? Então, acho que eu posso dizer que também tenho muitas histórias, né? E decorar as escrituras, ir ao seminário me ajudou muito na missão e me ajuda hoje em dia, pós-missão, em qualquer decisão que eu tenho que tomar em minha vida. E você, Moroni, o que você mais gostava do seminário? Conta para os jovens. O que eu mais gostava no seminário quando eu fazia, meu seminário era de manhã, daí tinha aquele fiozinho, daí no finalzinho assim, eu sentia o espírito, mas sentia um espírito mais delicioso, daquele chocolate quente, quentinho, que queima até a língua, queima o céu da boca, só não queima a boca que eu não tenho como queimar. Jovens, que delícia o seminário. A gente está com os amigos, a gente aprende das escrituras, a gente aplica as escrituras no dia a dia, conforme a gente grava, decora, aprende, né? Tudo isso é para a gente usar no nosso dia a dia. E ainda a gente faz brincadeiras. Na nossa época a gente não tinha celular, a gente tinha que achar as escrituras, localizar, né? E eu gostaria de agradecer muito às professoras e professores do seminário que dão aula hoje em dia. E eu posso dizer para vocês que tudo que vocês falam, os jovens escutam. Eles podem não transparecer isso, mas eles escutam. E nós aqui, nós três, temos uma coisa em comum. Nós tivemos a mesma professora do seminário, que é a irmã Águila, que era do Jardim Satélite, agora é da Ala Vila Ema. Então, quando eu me batizei na igreja, ela foi minha primeira professora do seminário. E depois ela foi professora da Rebeca e do Moroni. E foi uma experiência muito, mas muito legal. Fiz tantos amigos e pude aprender tanto, e me ajudaram também na minha missão, como a Rebeca falou, ajuda a gente no dia a dia a tomar as decisões. E eu lembrei de uma coisa agora, a gente estava num cara a cara lá na Estaca Cumbica, com os jovens adultos solteiros, e os jovens fizeram algumas perguntas. E uma delas era o seguinte: como que eu posso estar mais próximo de Deus com as Escrituras? E aí o presidente Igor, né, presidente da Estaca, respondeu o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa fazer
é ler as Escrituras. Precisamos ler. Né? No seminário, a gente estuda as Escrituras. Né? A gente também lê, mas a gente estuda, se aprofunda, mas a gente precisa ler. E hoje em dia tem tantos meios de ler as Escrituras. Nós podemos ouvir áudio no ônibus, no metrô, não no horário da aula, mas nós podemos assistir vídeos sobre as Escrituras, sobre os livros de Mórmon, ver como seriam os cenários, os locais. Nós temos as Escrituras no nosso celular, na palma da mão, nos aplicativos da igreja. Então, assim, é uma grande bênção o quanto que a tecnologia veio para nos ajudar, né? Nós podemos compartilhar as Escrituras nas nossas redes sociais, com nossos amigos, influenciar pessoas, fazer obra missionária. E é uma coisa mais muito, muito legal. E jovens, eu tenho um grande amor pelo seminário. Eu lembro que eu tive o privilégio de ser professora do seminário enquanto ainda era aluna, quando eu tinha 16 anos. E eu aprendi demais. E anos depois, fui professora novamente. Até naquela época, os jovens eram só rapazes. Até eles me protegeram, porque eu estava grávida da Rebeca na época, então eles estavam sempre cuidando de mim para que nada acontecesse comigo. E eu pude ver que daqueles jovens saíram em missão, fizeram as coisas certas. Tem um deles que se tornou presidente de uma estaca em Campinas. Então, quando você se dedica às coisas do Senhor e você aprende, busca conhecimento, você vai adiante, né? Então, é muito importante que cada jovem possa se esforçar. Este é o momento, o agora, para buscar um conhecimento pessoal. Então, todos nós falamos aqui que nós devemos pregar o Evangelho, sair em uma missão, mas eu sei que muitos de vocês conhecem a história do irmão de Joseph Smith. Hiram, ele queria muito pregar o Evangelho. E quando ele queria pregar o Evangelho, o Senhor ele respondeu a ele a respeito do que ele deveria fazer. E ele diz assim, que está em Doutrina e Convênios 11. Então ele diz assim, não busques riquezas e eis que os mistérios de Deus te serão revelados. E então serás enriquecido. E eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Em verdade, eu te digo que aquele que desejares de mim, ser-te-á concedido. E se o desejares, será um instrumento para que se faça muito do bom nesta geração. Mas ele precisava fazer uma coisa antes, para que ele pudesse pregar o Evangelho. E este é uma escritura que eu amo muito, que eles viram que ele queria pregar o Evangelho. E o Senhor estava falando isso para ele. Mas em Doutrina e Convênios 11, 21, ele diz assim, não procures pregar a minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. Então a tua língua será desatada. Então, se o desejares, terá o meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então, com essa escritura, eu gostaria de dizer a vocês que o tempo para aprender a respeito de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aprender sobre o Evangelho é o agora. Aonde que pode ser feito? No seminário. Então, nós podemos ver que o nosso profeta, vários profetas já falaram a respeito disso, que vocês devem se esforçar para aprender o Evangelho no seminário, e o seu tempo é agora. E aí, quando vocês estiverem preparados, fortalecidos com o conhecimento de vocês, com certeza, durante a missão, o Senhor vai abençoar e a sua língua desatará. Muitas vezes vocês vão falar as escrituras e, puxa, como é que eu fui lembrar dessa escritura agora? Porque o Senhor viu que vocês se prepararam antes, estudaram antes. Então, na hora que for necessário, Ele vai abençoar com o conhecimento, com a lembrança daquilo que precisa ser dito naquele momento. Então, é muito importante isso. O momento de aprendizado é agora. Não percam essa oportunidade. E nós estamos falando aqui
sobre um marcador das Escrituras, que tem as Escrituras chaves do ano, né, que são 25 Escrituras do Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, o domínio do Velho Testamento e do Novo Testamento. E eu estava conversando agora há pouco com a Miriam sobre qual era a escritura favorita dela do seminário, qual a importância que isso teve ao longo da vida dela. Qual que é, Miriam? Conta para eles. Uma das escrituras, tem várias, mas uma da escritura que eu decorei de uma forma, com o passar do tempo foi atualizada. Então eu vou falar para vocês, que é Doutrina e Convênios 10.5. Ore sempre para que possa sair vencedor, para que possa vencer Satanás e escapar das mãos dos servos de Satanás que apoiam o seu trabalho. Eu sei que hoje, Doutrina e Convênios, ela mudou um pouco essa escritura, né? Mas por quê? Mas eu aprendi dessa forma e eu nunca esqueci da importância de se orar ao Senhor. E é uma coisa que me acompanhou durante muitos e muito tempo. Então, jovens, quando a gente fala em aprender as Escrituras, né, e quando a gente liga isso com o tema do ano, confiar no Senhor de todo o nosso coração, as Escrituras são a palavra de Deus. As Escrituras são coisas que o Senhor revelou para os seus profetas e seus profetas escreveram. E isso se tornou as Escrituras. E as Escrituras têm um poder magnífico de nos aproximar de Deus, de nós podermos conhecer quem nós somos e conhecer o Pai Celestial Jesus Cristo. Então, quando nós estamos lendo as suas palavras, o Espírito testifica para nós, em nosso coração, que essas coisas são verdades. E nós podemos, né, aplicar as Escrituras no nosso dia a dia, em cada momento. Como a Miriam falou, a Escritura de orar sempre, né? Eu, como advogado, por exemplo, quando eu vou fazer uma audiência ou quando eu estou no meu carro, quando eu estou apreensivo, eu faço uma oração, né, no meu coração. Às vezes eu faço oração enquanto eu estou dirigindo. Claro que eu não fecho meus olhos, mas eu faço uma oração e às vezes eu fico com uma oração na minha mente, né? Então tudo isso por uma escritura que a gente aprendeu há mais de 30 anos atrás, né? Que é sobre orar sempre. E tem muitas outras escrituras maravilhosas que vocês podem aprender, né? E como a Alma fala lá no livro de Mórmon, a palavra de Deus é comparada a uma semente. Então, se vocês derem lugar no seu coração para que uma sementinha seja plantada e ela vai crescer no seu coração, vai inchar, e quando vocês lerem as Escrituras, estudarem, vai se tornar delicioso, vai ampliar a sua mente e vai trazer as respostas que a gente precisa para o dia a dia. Eu sou muito grato por ter feito seminário, por ter feito uma missão. Isso impactou a vida dos meus filhos, impactou a vida deles durante a missão deles e vai impactar para sempre. E estudar as Escrituras é uma coisa que nós vamos fazer sempre, para o resto da nossa vida, né? Nós precisamos se manter estudando. E eu faço um convite. Vocês que não estão frequentando o seminário, frequentem. Vocês que estão visitando a igreja, assistam uma aula do seminário com seus amigos. E vocês vão poder sentir o Espírito de Deus e a alegria. E eu compartilho isso com vocês, com meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.